Viva! Nos próximos minutos vamos estar à conversa com o Rui Tavares, é o porta-voz do LIVRE, é uma entrevista que acontece no âmbito das eleições legislativas de 18 de maio. Bem-vindo. Estive a ler a nossa entrevista de há um ano, para as legislativas de 2024. E os temas andaram à volta da necessidade de repor o tempo integral de serviço dos professores, também a equiparação do suplemento da Polícia Judiciária à GNR e à PSP, a valorização das carreiras da administração pública. Estas foram medidas que, de uma maneira ou de outra, ou pelo menos em parte, aconteceram com o governo da AD. A pergunta que lhe coloco é se a AD tirou um pouco o discurso ao LIVRE e à esquerda em geral. Bem, bom dia, obrigado pela pergunta. Não, de maneira nenhuma. Nós andávamos a dizer ao anterior governo de António Costa que estas eram questões que urgia que fossem resolvidas e para as quais havia recursos. E, de facto, como o PS, na sua autossuficiência enquanto governo, mais ainda com uma maioria absoluta, tinha pouca vontade de escuta, de dar ouvidos aos outros e de fazer as coisas quando era necessário que elas fossem resolvidas, procurando antes, no fundo, moldar o calendário da resolução dos problemas ao seu próprio calendário político, que contava com uma maioria absoluta de 4 anos, que depois não aconteceu, deixou esta fruta madura para a AD apanhar. E, portanto, acho que Luís Montenegro a seguir fez aquilo que qualquer primeiro-ministro acabado de entrar no cargo poderia fazer. Aproveitou. Os recursos estavam lá, a fruta estava madura, era possível apanhá-la e fê-lo logo nos primeiros tempos. Acho que nem ninguém leva a mal por isso, nem ninguém pensa que teria feito de outra maneira se estivesse no mesmo lugar. São frutos que podem fazer com que a esquerda eleitoralmente perca votos e a AD e o centro-direita seja premiado por isso? Não creio, porque desde logo o governo da AD, se fosse só isso, era uma coisa, mas não foi só isso. Luís Montenegro gastou a almofada que tinha, e essa almofada, atenção, ela é fruto do sacrifício de todos nós, de todos os portugueses, um superávit que nós apelámos a que fosse discutido em Parlamento, que fosse assinado um compromisso de equidade e investimento, que pudesse determinar os grandes itens da forma como esse superávit, esse excedente deveria ser utilizado, uma parte para pagar dívida pública, uma parte para acolher à emergência social, uma parte para guardar para investimento público quando as regras da União Europeia mudarem, porque elas vão mudar, e Luís Montenegro não quis ouvir falar disso, porque evidentemente aí acabou por ser por ter mais olhos que barriga, ou seja, não foi só apanhar a fruta madura, foi também aproveitar para gastar esse superávit, fruto do nosso sacrifício, em itens grandes de despesa que nos vão deixar à possível beira de uma crise económica global numa situação semelhante à que já tivemos no passado. E isso aí é que é, gravoso, porque Não está a querer dizer a palavra, mas à beira de uma bancarrota. Não, na beira de uma bancarrota não diria. Mas o que acontece é que a forma inteligente para um governo de gerir o seu orçamento, o orçamento que é de nós todos, é, nas épocas de expansão económica, poder reservar recursos para depois utilizar nas épocas de contração, fazer aquilo que os economistas chamam de uma política contracíclica. Ora, se a almofada é toda gasta, não é? Além das situações dos professores, dos polícias, de enfermeiros, situações que eram urgentes e que já poderiam ter sido resolvidas há muito tempo. Aliás, estavam no programa do LIVRE em 2015 e, portanto, de facto, há muito tempo que poderiam ter e que deveriam ter sido resolvidas. Mas o resto é o IRC. E, no fundo, privar o Estado de recursos, que são os recursos que justamente lhe são dados pelas maiores, não é pelas maiores, pelas maioríssimas empresas do país. Depois, no IRS jovem, beneficiar principalmente aqueles que têm os salários mais altos. E chegarmos a uma situação que é sempre possível que aconteça e que agora é até muito provável que aconteça, não é? Nós temos esta guerra comercial de Donald Trump, independentemente de como o Donald Trump acordar amanhã, a confiança já se perdeu, estamos sempre à beira de uma recessão global e Portugal pode não ter os recursos necessários para fazer a tal política contracíclica.
É aquilo que aconteceu a José Sócrates naqueles anos de 2010, 2011. E depois acabou a ter que aumentar impostos, e os primeiros impostos que aumentaram foram os impostos que o Zé Povinho paga. Foi o IVA, que passou de 21% para 23% e nunca mais voltou aos 21%. E para além e é de isso tudo, que me estranha, já agora, sim, para fazer uma nota sobre o IVA, que tem sido o grande ausente do debate sobre fiscalidade. Eu acho muita piada que eu vejo a Iniciativa Liberal dizer galhardamente que podemos prescindir em 4 anos cerca de 6 mil milhões de euros porque vem aí a fada da confiança e com o crescimento económico recupera-se uma parte disso. e o PS resto também, com o IVA zero. O resto é fotocópias e clipes e trocar cada 2 funcionários públicos por um, sem ter em conta que podemos estar a entrar numa recessão global. No entanto, ninguém fala de, ao menos, aproximar o IVA, que está em 23%, daquilo que ele era em 2010. E, portanto, não é uma reversão de uma medida da Troika, porque é pré-Troika. José Sócrates, ainda no tempo dos PECs, subiu o IVA. O IVA é um imposto regressivo, é um imposto que é principalmente pago por aqueles que, quer dizer, que não têm outra hipótese de não consumir e que gastam grande parte do seu rendimento em consumo porque não têm rendimento disponível, não têm poupança. É verdade que temos o IVA dos bens fundamentais, e aí está uma boa parte daquilo que a classe média e média baixa gasta, mas reparem numa coisa, além dos bens essenciais... Concorda com a medida do PS de IVA zero? O IVA zero, ele teve resultados em época de hiperinflação que foram resultados que eu devo admitir que foram interessantes, mais do que aquilo que eu na altura suporia. Em geral... o que me parece que faz sentido é apoiar diretamente as famílias mais pobres, seja através do reforço do abono de família, seja através de outras provisões sociais, seja através do custeamento de medidas tendencialmente universais, como o passe ferroviário nacional que nós introduzimos para baixar os custos das famílias, mais do que o IVA zero. Mas a verdade é que o IVA zero, no período de hiperinflação, funcionou. Agora temos um problema. Agora, de uma forma permanente, não é? Agora, não estamos em hiperinflação e aí pode haver um problema. Aqui a metáfora é um bocadinho da condução. Se nós estamos a meter o acelerador todo antes da curva, podemos estar a dar uma aceleração na altura errada. Se nós já pomos o IVA em zero numa altura que não é de hiperinflação, o que é que vamos fazer quando voltar a inflação que esta guerra comercial pode trazer? Portanto, essa aí é o meu fator de cautela ao falar do IVA zero. É por isso que o livro, no seu programa, não tem como promessa e não tem como meta a descida do IVA dos 23% para os 21%. Não podemos ter. Nós temos que ser sérios com as pessoas. A situação é incerta e nós devemos baixar, tendo em conta o que for o quadro macroeconómico. Agora, o que dizemos é, nesse IVA dos 23% estão muitas coisas que as pessoas gastam regularmente. Quando começa o ano escolar e compram mochilas para os miúdos, eles não estão a 6% como os livros. Quando há um azar qualquer com o carro e tem que pagar um arranjo na oficina do carro, aqueles 400, 500, 600 euros que muitas pessoas não têm e que significam a sua... não é, quer dizer, aquele inesperado que muitas vezes as deixa aflitas durante 1 mês ou 2, ou às vezes mais, pagam com IVA a 23%, ou então acabam por ser muito suscetíveis à ideia de pagar sem fatura, que é facilitar a informalidade, e, portanto, quando nós temos aqui um país ao lado, que é a Espanha, que tem o IVA a 21%, se de alguma baixa de impostos deveríamos falar, é dessa, porque essa ajuda a classe média e a classe baixa. No entanto, volto a repetir, não é entrar em aventureirismos nem irresponsabilidades, não é estar a pegar naquilo que foi o sacrifício de toda a gente e estar a dissipá-lo em promessas de borlas fiscais que depois nos podem sair caras daqui a uns meses ou anos. O livro propõe a subida do salário mínimo nacional até aos 1.250 euros em 2029. As empresas aguentam esta subida, tendo em conta a incerteza de que estivemos a falar ainda agora? Sim, porque esta subida tem um critério, não é apenas um número. A aplicação desse critério depois dá-nos um número. Mas o LIVRE não faz e nunca fez o dizer quanto é que os outros partidos dão de salário mínimo
quem dá mais e, portanto, licitamos um salário mínimo atirando um número para o ar. O que nós dizemos é uma coisa muito simples, a Susana já conhece estas contas porque já falámos várias vezes sobre elas. Portugal tem salário mínimo desde a democratização do país e a Espanha também tem salário mínimo desde a democratização do país. É uma coisa rara, tanto em economia como em sociologia, haver a possibilidade desta experiência paralela. Dois países que introduziram o salário mínimo ao mesmo tempo, nos mesmos anos, e que têm tido uma evolução económica em paralelo, adesão à União Europeia ao mesmo tempo, e em todas essas décadas o salário mínimo português foi sempre, no mínimo, 80% do espanhol, exceto a partir de 2015. Desgraçadamente foi com a geringonça, que em relação a todas as outras políticas eu apoio, mas que aqui, de certa forma, tirou os olhos da bola e deixou que quando o salário mínimo espanhol fosse aumentando, o nosso deslizasse e se aproximasse dos 70% do salário mínimo espanhol. Nós consideramos que isto é grave para a economia portuguesa, que é um erro. Devíamos aproximar mais o salário mínimo ao espanhol. Exato, porque senão, repare... Que está neste momento nos 1183. Sim, quer dizer, nós depois há diferenças entre o salário mínimo mensualizado a 14 meses, que é o que nós utilizamos, as comparações internacionais, que é 12 meses. Nós o que fizemos foi ver a média das subidas do salário mínimo em Espanha nos últimos anos e ver o que é necessário nós cumprirmos para nos aproximarmos até superarmos um bocadinho os 80% que antes tínhamos. O que era razoável, por exemplo, em 2026? Deixe-me... dizer algo que aqui é importante. Do ponto de vista do investidor internacional, vamos supor, que olha para a economia ibérica como uma economia muito integrada, o que é que vai parecer quando vê um país que tem um salário mínimo mais alto, como a Espanha, que tem aumentado de forma robusta, e outro que se tem deixado de ir ficar para trás numa armadilha de salários baixos? Esse investidor vai pensando, para produção com mais complexidade, com mais valor acrescentado, mais sofisticada, com uma força de trabalho mais educada, vou para a Espanha, e para salários baixos, ou seja, por uma produção mais simplificada e que não traz tanto valor acrescentado e que não é tão intensiva em termos de produtividade, tenho aqui o país dos salários baixos ao lado. É esse erro de mensagem, até internacional, que nós não queremos que a economia portuguesa cometa. E, portanto, por isso é importante aproximarmos do salário mínimo espanhol. E depois ter outros critérios, que são critérios que já foram muito falados a nível europeu, de ter o salário mínimo ser uma percentagem do salário mediano ou uma percentagem do PIB per capita. Mas, respondendo à sua pergunta inicial, porquê é que a economia aguenta um salário mínimo português que é 80% do espanhol? Bem, porque aguentou nos anos 70, aguentou nos anos 80, aguentou nos anos 90. As empresas eram as mesmas e, na verdade, até na altura não tinham sofrido os choques da globalização. Mas podem ficar pelo caminho, não é? Não, quer dizer, eu creio que no quadro da concertação social tem que ser encontradas formas de ajudar as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, a fazer esse percurso, e eu creio que o salário mínimo nacional, tal como nós vemos aqui ao lado e tal como tivemos durante 4 décadas da democratização, não me venham dizer que é só de 2015 até agora, que de repente, ainda por cima, com taxas de crescimento que são mais ou menos equivalentes, que o salário mínimo um bocadinho mais alto em Portugal não seria aguentável por parte das empresas. Até porque nós vemos setores inteiros, como o do turismo, em que a produtividade aumentou muito, em que os lucros aumentaram muito, os salários é que se mantiveram baixos. E aí, quer dizer, se muitas vezes nos dizem, ouvimos a direita dizer, é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir, é preciso mais produtividade e mais lucros para depois fazer subir os salários, aqui temos o exemplo. O turismo, que é uma boa parte do PIB nacional, mais produtividade, mais lucros, e os salários ficam na mesma, é porque está a falhar qualquer coisa, e o que está a falhar é a capacidade que o Estado tem de determinar, o único salário que o Estado determina por decreto, assim podemos dizer, que é o salário mínimo. E pô-lo ao nível do que sempre tivemos. Não estamos a dizer, de repente, a tirar para um número muito mais alto. É algo, 80% do salário mínimo espanhol, até deveríamos convergir para a paridade. Mas este mínimo de 80% é o que nós defendemos. Deixa-me questioná-lo sobre a defesa e o investimento, ou a despesa com a defesa. O Governo já encetou mecanismos para poder... o déficit, passar o limite do déficit para a despesa na defesa. Este investimento é inevitável, e se é possível
de alguma forma acelerar também a economia, ao mesmo tempo que há uma incerteza tão grande na política e economia mundiais? Pronto, chegado a este ponto na pré-campanha eleitoral e nos debates em tudo o que tivemos, eu tenho a sensação que neste momento o partido de que as pessoas mais conhecem a sua posição sobre as questões da defesa e da Europa, que estão evidentemente interligadas, é o LIVRE. Agora eu gostaria muito de ouvir o que é que os outros partidos têm a dizer, porque acerca do LIVRE as pessoas sabem o que é que o LIVRE não defende a saída da NATO, mas defende que estejamos prontos para a eventualidade da própria NATO ser esvaziada por dentro. E que temos uma alternativa, que é a construção de uma comunidade europeia de defesa, que sempre achamos que é a alternativa preferível se a Europa quer levar a sério a sua defesa perante os autocratas de todos os lados, seja os do Kremlin, seja o da Casa Branca. E acha que as pessoas compreendem, o cidadão comum compreende essa necessidade de a despesa do país ser canalizada para aí? Acho que o cidadão comum, ele sabe em que mundo estamos, segue as notícias e tem um sentido prático muito grande. E às vezes, tanto políticos como jornalistas, fazemos um mau serviço ao cidadão comum se achamos que as pessoas veem as coisas só pela rama. Eu acho que as pessoas percebem o suficiente para perceber que a discussão não se põe 2% de PIB na defesa, sim ou não. Bem, é muito diferente nós estarmos a gastar mais dinheiro em defesa apenas porque Donald Trump o exige, e Donald Trump o exige em armas americanas. E toda a gente percebe que Donald Trump, no fundo, faz, e desde há bastante tempo, chantagem com os europeus, porque na cabeça dele a proeminência americana nos assuntos globais, que veio com o fim da Segunda Guerra Mundial, para ele é sempre apresentado como uma espécie de transação de soma nula, que é os europeus andavam a viver à conta dos americanos, até parece que os Estados Unidos não ganharam nada com essa proeminência global e agora têm que pagar. Donald Trump não diz isto porque queira que a Europa esteja mais defendida, pelo contrário. Ao mesmo tempo que ele diz isto, está pronto, segundo as notícias de hoje, a entregar uma parte do território ucraniano e dizer à Rússia que reconhece a anexação da Crimeia. Ele próprio diz à Dinamarca que quer uma parte da Groenlândia. E vamos lá ver onde é que chegam as ambições de Donald Trump no Atlântico Norte. Portanto, ele não está interessado na defesa da Europa. Ele está interessado em paguem em armas americanas. Aí, o livro diz muito claramente, não. Os investimentos em defesa que devem ser feitos são investimentos, não é um puro aumento de gastos de aumentar por aumentar. Eles devem ser feitos na autonomia europeia, na autonomia estratégica europeia. Uma corrida ao armamento? Não é uma corrida ao armamento. Significa uma substituição de compras que se fazem aos Estados Unidos por fomento à indústria europeia em vários planos. Não é só armas. A Europa precisa de ser menos vulnerável em termos, por exemplo, de telecomunicações. A Europa precisa ser menos vulnerável em termos de sistemas informáticos, em termos de cabos submarinos, cibersegurança, segurança de infraestruturas. A Europa, por exemplo, não tem planos porque a União Europeia não é um Estado e, portanto, não faz este tipo de planos de contingência. E muitos Estados dentro da União Europeia, incluindo Portugal, também não faz. O que é que acontece se determinadas infraestruturas até básicas da nossa administração e da nossa democracia forem atingidas? O que é que acontece se houver um ataque? Não precisa ser um ataque militar, um ataque híbrido, um ataque ciber, um ataque de qualquer tipo ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia. Existe outro edifício disponível? O comando das operações passa para onde? E nós aqui em Portugal também não o fazemos. É para tudo isso que nos alerta, por exemplo, o relatório Ninisto, que foi discutido no Parlamento Português, porque o LIVRE o lá levou, que nos diz uma coisa muito simples. As questões da segurança e da defesa na Europa, elas não são questões puramente militares. Elas são questões de envolvimento e de reforço da sociedade civil. Quando, por exemplo, suecos, dinamarqueses, finlandeses fazem distribuir folhetos pelas suas populações. Governos de esquerda, de direita ou de centro. E dizem que cada família deve ter o suficiente para, nas primeiras 72 horas de qualquer tipo de ataque ou de catástrofe natural, não precisa ser uma invasão, terem autonomia até que o Estado consiga reagir e depois cumprir com as suas funções. Bem,
as famílias suecas ou dinamarquesas ou finlandesas têm poder de compra. As portuguesas não têm. Se nós dissermos às pessoas precisam de ter armazenado o suficiente para 15 dias, muitas pessoas no mês seguinte ou 2 ou 3 meses depois precisam de ir a esse armazenamento, porque o que sobra às pessoas no fim do mês é muito pouco, às vezes não sobra nada. Daí que, traduzindo esse discurso para a realidade social e económica e orçamental portuguesa, significa termos de pensar em coisas que este governo, apesar de ser chamado ao Parlamento para discutir isto pelo livro, simplesmente não quer pensar. Qual é que é o papel da Junta de Freguesia? Qual é que é o papel da Cruz Vermelha? Qual é que é o papel dos bombeiros voluntários? Onde é que devem estar armazenados víveres para serem distribuídos pelo bairro, pela aldeia, pela vila, pela freguesia? Com o que é que as pessoas podem contar? Portanto, falar de investimentos em defesa e em segurança na Europa é uma coisa muito mais ampla, que tem a ver com a nossa população sentir-se segura, sentir que os políticos não estão a entrar em alarmismo, mas estão a levar a sério a segurança das pessoas e, acima de tudo, isso ser visto do lado de fora. Que Trump, que Putin, que qualquer ator externo ou oportunista perceba a Europa está a falar a sério, está a levar a sua segurança a sério. Não significa aumento de gastos brutal e não significa um aumento de gastos permanente. Porque se nós compararmos a economia europeia, que é 10 vezes maior do que a economia russa, mesmo dando o desconto da paridade do poder de compra, mesmo dando o desconto de que a economia russa está neste momento em economia de guerra e está completamente orientada para a guerra, significa que após os primeiros investimentos, que muitos deles nem são aumentos de gastos, porque, por exemplo, ter as nossas tropas europeias a fazer manobras em conjunto, ter as tropas europeias a gastar o mesmo tipo de material, ter a União Europeia a comprar em conjunto, muitas vezes é poupar dinheiro. Nós vimos com as vacinas, a Europa a comprar em conjunto é melhor do que estarmos 27 países a concorrer uns com os outros. Portanto, o que é mais importante aqui é a mudança de paradigma para um paradigma conjunto de defesa europeia, no quadro de uma comunidade europeia de defesa que o LIVRE defende e propõe. O que é que os outros partidos querem? Uns querem ir atrás daquilo que Trump disser, porque ainda acreditam numa realidade que já não existe. Outros, basicamente, dizem não gostam da NATO, também não gostam da Comunidade Europeia de Defesa, ficamos, como dizem os brasileiros, no mato sem cachorro. E, no entanto, Portugal tem uma zona económica exclusiva enorme, tem uma projeção que inclui, através dos arquipélagos portugueses da Madeira e dos Açores, uma projeção para a África e para o Atlântico Sul, uma projeção para o continente americano e para o Atlântico Norte, que até nos dá, como numa vizinhança em sentido lato, alguns países que já são do Ártico, e por isso nós defendemos que Portugal seja observador no Conselho Ártico. Isso significa muita área para defender e que se defende melhor em cooperação e em coordenação com os nossos aliados europeus, da União Europeia e fora da União Europeia, o Reino Unido e a Noruega. Tudo isto que eu estou a dizer, voltando à pergunta inicial, será que o cidadão comum percebe isto? Claro que percebe. Nós não devemos tratar as pessoas nem como ignorantes, nem como pouco inteligentes. As pessoas olham para o mundo que está à nossa volta, veem que estamos rodeados de bullies, de gente que acha que as regras e as leis e as Nações Unidas não servem para nada, aquilo que eles querem eles obtêm, e a Europa tem que estar em condições de olhar nos olhos os Putins e os Trumps, os Xi Jinpings, quem quer que seja, e dizer, desculpem, nos destinos da Europa vão mandar. Vamos avançar, e já disse nesta pré-campanha eleitoral que se os eleitores quiserem que o LIVRE seja capaz de desempenhar funções executivas, o partido estará preparado. Numa recente entrevista à Lusa também já foi um bocadinho mais longe. Um eventual acordo de incidência parlamentar não chega para o LIVRE? Pode ser uma das soluções. O que é muito importante é que as pessoas, enquanto nos aproximamos das eleições, saibam que há alternativas de governação, porque para as pessoas não baixarem os braços e não aceitarem esta aparente normalidade de baixarmos a fasquia da exigência ética no governo, baixarmos a fasquia daquilo que já não estávamos dispostos a aceitar com os políticos e que agora Luís Montenegro nos diz, no fundo, que devemos aceitar, que é tudo normal, é tudo o que qualquer português faria, qualquer português que fosse primeiro-ministro mantinha ali uma empresa na sua esfera familiar e sabia quem é que lá punha dinheiro, e quem lá punha dinheiro sabia que o primeiro-ministro sabia. Tem que haver alguém a dizer que isso não é normal e que a razão por que nós chegamos a eleições é uma razão que nos países com que gostamos de nos comparar não é normal, e existem algumas regras práticas e concretas
que fazem com que deixe de ser normal. Um primeiro-ministro que tenha uma empresa deste tipo tem que a pôr numa gestão profissional independente, no mínimo. É isto que se passou ainda agora no Canadá. E nós queremos que seja normal em Portugal aquilo que é normal nos países que melhor combatem a corrupção. As Dinamarcas, as Nova Zelândias, os Canadás e por aí afora. Para podermos implementar este tipo de regras, é preciso que o livro tenha força. Não vamos lá com o PS e com o PSD, de certeza, porque eles arrastam os pés neste tipo de temas. E é preciso nós sermos francos perante as pessoas e dizer há uma alternativa de governação. Ou seja, não precisam as pessoas de ficar a pensar de um lado me chove, do outro lado me faz vento, eu não tenho alternativa, vou ter que aceitar isto. Não. Portugal tem alternativa e o livro faz parte dessa alternativa. Outra razão porque é importante ser claro em relação a essa alternativa de governação é que tem sido muitas vezes usado como pretexto, e como pretexto nomeadamente pelo PS, que há uma esquerda que nunca gosta de assumir responsabilidades. Bem, connosco não tem essa desculpa. O livro está capaz de assumir responsabilidades se for necessário. E não o digo com ligeireza, não o digo com leviandade. O facto de o poder dizer em entrevistas significa que, pensando nos quadros que temos, pensando nas pessoas que já têm experiência em executivos de um tipo diferente, executivos camarários, pensando também nos quadros a que nós podemos chegar pelo alargamento do LIVRE a pessoas que estão na academia, que estão nas associações de vários tipos, ambientais, empresariais e por aí afora, seremos capazes, à nossa escala, de contribuir para a governação do país. Mas depende da configuração que sair das eleições do dia 18 de maio. E isto que dizemos não tem a ver com o que o LIVRE quer, tem a ver com aquilo que o país precisa e que o LIVRE pode dar. Se acharmos que aquilo que é melhor para o país, que aquilo que é melhor para o LIVRE, que aquilo que tem mais a ver com a configuração parlamentar que sair dia 18 de maio é um acordo de incidência parlamentar e não uma presença governativa, isso não é uma condição sine qua non para a estabilidade. Não fazemos depender disso a estabilidade do país. E de que pastas é que estaríamos a falar e que seriam mais próximas e mais que dissessem mais ao LIVRE? Susana, deixe-me ser assim... Pastas governativas, digo. Muito claro, porque vocês jornalistas põem a pergunta de uma forma e essa não é a forma como nós pomos a nossa resposta. E é importante que as pessoas percebam isso. Não é mercearia. Não é mercearia, não é, os partidos não escolhem, nem podem escolher, nem devem. Eu acho que isso seria ofensivo para as pessoas que os partidos tivessem a escolher como quem escolhe pastas numa loja de malas ou numa papelaria. Mas o LIVRE tem uma linha ideológica. É um partido de esquerda, é um partido ecologista, diz-se, europeísta. Dentro desse quadro, de que pastas é que estamos a falar, mais próximas do LIVRE? Deixe-me colocar, não em termos de pastas, mas em termos das capacidades que nós temos acumuladas e das pessoas que eu vou observando, também daquilo que eu conheço do meu próprio partido e dos meus camaradas e das pessoas que nós conseguimos atrair, e em que áreas, precisamente por causa desse perfil do LIVRE, é que nós temos tido mais abundância de quadros, por assim dizer, e não são excludentes, porque às vezes depende muito de perfil individual e da maneira como os outros partidos que fariam parte de uma solução governativa também, que pessoas que têm, em que áreas. Mas evidentemente o ambiente é uma área forte para o LIVRE, e há pessoas, eu tenho dito isto, na Câmara Municipal de Lisboa, o Carlos Teixeira, que ainda hoje à tarde estará numa reunião do Executivo Camarário, precisamente porque trabalhamos em equipa, tem muita apetência nessa área do ambiente, da conservação da natureza, até do restauro da natureza, como a Patrícia Gonçalves, que também tem estado muito ativa na Câmara Municipal de Lisboa, tem na área do ensino superior, da investigação, por ser diretora de um laboratório de excelência em Portugal, por ser alguém que tem feito muita gestão em tempos muito difíceis de ciência, as áreas também da Europa, as áreas internacionais dos direitos humanos, mas também, quer dizer, vejo a Isabel Mendes Lopes como tem sido muito ativa nas questões que têm a ver com o trabalho, que têm a ver com o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, ou a maneira como, por exemplo, o Jorge Pinto apresentou planos para começarmos a investir em baterias de sódio que são mais interessantes para Portugal do que as famosas baterias de lítio. Há base de conhecimento acumulado, há capacidade e há pessoas que têm o sentido de responsabilidade necessário para servir o país, não só como legisladores, mas, se necessário, como executores. E claro que depois tudo o resto depende das próprias necessidades do país.
Há muitos protagonistas políticos que têm defendido a solução do Bloco Central. Ah, Pode ser preciso lá chegar de alguma forma, ou o LIVRE acha que essa seria a pior solução? É precisamente para não termos que ir para essa solução que é muito importante que as pessoas digam claramente que alternativas de governação é que há. E, portanto, até de certa forma, eu acho que nestas eleições temos tido menos partidos a ter essa clareza do que em eleições anteriores. Bem, nós temos um bloco governativo que é composto pela AD e pela IL, mas com menos clareza agora do que no passado. Porque Rui Rocha diz que Luís Montenegro foi irresponsável, mas que ao mesmo tempo está disposto a governar com esse mesmo irresponsável, mas ainda assim julgo que muita gente no país tem a noção de que a AD e a IL se entenderiam para formar governo. E que há um não é não e nunca é nunca cruzado entre esse bloco que podemos chamar da direita democrática e o da extrema-direita. À esquerda, eu não posso falar pelos outros partidos à esquerda e, portanto, não é preciso que essa clareza emerja. Da parte do LIVRE, é muito claro, seremos parte de uma solução de progresso e de ecologia à esquerda, incluindo com uma solução de governo. E é preciso ver qual deste bloco de votos tem mais mandatos e consegue oferecer uma maioria mais coesa que responda à pergunta do Sr. Presidente da República, que não é, e aqui repito, não é quem é que tem mais um voto, quem é que tem mais um deputado. A questão é qual é que é o partido que consegue ter um programa de governo que não seja rejeitado na Assembleia da República. É essa a questão que vem. Que garanta condições de estabilidade. Sim, porque senão o Sr. Presidente da República pode ficar com um governo em gestão durante todo o resto do seu mandato e o novo Presidente da República também no início do seu mandato um governo em gestão, porque se vamos com esta história com que o PS e o PSD gostam de nos entreter, que é quem fica em primeiro vai para o governo, ainda por cima contraditório com posições passadas dos mesmos responsáveis políticos, o que pode acontecer então quem fica em primeiro é indigitado, vai a primeiro-ministro, o seu programa de governo é rejeitado, fica em gestão a fazer muito menos coisas. PRR, decisões importantíssimas, lá está, europeias, globais, mas o governo está em gestão, não pode fazer nada e fica durante meses e meses em gestão. E é isso que o Sr. Presidente da República, e bem, quer evitar, e para isso há uma correção de rumo. A questão não é tanto quem é que fica em primeiro, é qual é que é o bloco de votos. Infelizmente isto tem sido pouco dito, porque não interessa aos partidos grandes. E, pelos vistos, aos pequenos também não tem, essa clareza também não tem interessado, mas as pessoas têm que perceber isto. Nós, neste momento, temos duas alternativas de governação em confronto. É a alternativa que eu chamo que é a aliança entre o montenegrismo e o motosserrismo, que é a forma mais incisiva com que eu me refiro à AD Iniciativa Liberal, ou é uma alternativa de progresso e ecologia em que estão os partidos de esquerda, em que o LIVRE está claramente. Se estas alternativas não forem claras, se as pessoas não puderem escolher, aí nós ficamos numa situação de confusão, de indeterminação, em que vai começar a haver uma pressão muito grande para pôr PS e PSD juntos no governo, sob alguma forma. Ou mesmo juntos no governo, com ministros de uns e de outros. Seria péssimo. Todas as dificuldades que nós tivemos com conflitos de interesse, que minaram a maioria absoluta do PS e que minaram também esta minoria absoluta do PSD, aí íamos ter, mas com PS e PSD, no fundo, a cobertarem-se um ao outro. E ainda por cima, com um partido de extrema-direita, que nós agora podemos pressupor que é capaz de perder alguma tração, em virtude dos muitos casos em que os seus deputados se puseram, deputados nacionais e municipais, desde roubo de malas a prostituição de menores, e que, portanto, pode começar a ter uma erosão na sua base eleitoral, mas que teria um grande reforço se logo a seguir fosse a oposição oficial, fosse o maior partido da oposição. E, portanto, os riscos para o país seriam enormes. E eu vejo alguns políticos séniores acharem que a solução está no Bloco Central e acho que isso nos poderia atirar para uma situação de uma grande irresponsabilidade. Mas também é verdade. Só a evitaremos se houver clareza por parte dos partidos e que as pessoas saibam durante este mês, menos de um mês que temos até às eleições, que há alternativas. As pessoas ou acham que devemos baixar os braços em relação às falhas éticas de Luís Montenegro e aceitar que isto é tudo normal e ainda por cima pôr-lhe em cima mais uma dose de privatizações, de borlas fiscais, que são as da Iniciativa Liberal, e de enfraquecimento das funções do Estado, ou então, se não querem isso e se não gostam disso,
ficam sabendo que há à esquerda alternativa para essa governação e essa alternativa converte-se em pontos muito claros. Já disse em relação ao Primeiro-Ministro, aos ministros, audições prévias no Parlamento, é a nossa preferência forte e será uma discussão dura em termos de negociações, porque imagino que os outros parceiros não o queiram. Nada de privatizações no SNS, reforço no investimento público em educação e habitação, não ao abandono da Ucrânia, sim ao reconhecimento da independência da Palestina, isto é, para começarmos a conversar. São as condições para conversar à esquerda. Sim. Pedro Nuno Santos, entretanto, já colocou a hipótese de não avançar com uma comissão de inquérito sobre a empresa da família do Primeiro-Ministro. Para o Rui Tavares era importante manter essa intenção ou não? Ou se foi um erro de partida? Peço desculpa. Eu não, para ser sincero, ouvi declarações e observações acerca dessas declarações, não ouvi as declarações numa conferência originais. No Jornal Eco. E, portanto, vou escusar-me a responder, porque também sei por experiência própria, em eleições anteriores, em que declarações minhas depois... Sobre quem conta um conto vai acrescentando um ponto. Entendimentos com a direita democrática. E fico agradecido aos líderes políticos, nomeadamente à esquerda, que resolveram não se pronunciar imediatamente sobre elas e vir pedir-me a mim bilateralmente, pessoalmente, esclarecimentos para perceberem efetivamente o que é que eu tinha dito, em vez de atirarem fogo amigo logo. Portanto, eu aqui vou fazer o mesmo. Não tive a oportunidade de ouvir diretamente as declarações de Pedro Nuno Santos e certamente que também, como gosto que façam comigo, acho que devo perceber melhor essas declarações antes de me pronunciar. Vamos falar sobre eutanásia. O LIVRE sempre foi a favor da morte medicamente assistida. Já disse que vai meditar sobre o acórdão do Tribunal Constitucional que declarou inconstitucionais 6 normas da lei, mas no fundo não considerou o diploma inconstitucional. Pergunto-lhe se basta regulamentar a lei e expurgar as inconstitucionalidades ou se o Parlamento de facto tem aqui uma palavra a dizer. Bem, o Governo já deveria ter regulamentado a lei e esse é um dos problemas, não é? Portanto, a partir do momento... Os governos, porque os o governos, Partido tanto Socialista... o do Partido Socialista como o do PSD. Mas como só há um governo de cada vez, estava a falar do que está neste momento em funções, o próximo que entrar também. E a regulamentação da lei é uma parte importante da resposta às dúvidas que o Tribunal Constitucional tenha e que nós levamos a sério. Quer dizer, quem acredita no Estado de Direito, acredita no Estado de Direito sempre. E quem respeita o Tribunal Constitucional, respeita-o sempre, e a obrigação que tem perante o Tribunal Constitucional é avaliar aquilo que o Tribunal Constitucional diz e levar a sério. Para si, o natural é que a lei regresse ao Parlamento antes mesmo de ser regulamentada? Ou o processo pode ser outro? Não, quer dizer, materialmente a diferença não é enorme. Há uma obrigação por parte do Governo, uma obrigação que é moral, política e constitucional de regulamentar a lei, uma lei que já foi aprovada. Também, ao dia de hoje, o acórdão saiu ontem. Eu ainda não fiz as consultas necessárias para perceber se no Parlamento teremos muitas alterações a fazer ou não. Há aqui 2 valores que eu acho que aos quais devemos atender. Já me referi a ele, é o Estado de Direito. E, portanto, eu levo sempre a sério aquilo que o Tribunal Constitucional diz, quer me agrade mais ou menos, e acho que isso deve ser integrado depois no trabalho legislativo que o Parlamento faz. O outro é saber que há pessoas, individualmente, que querem ter a capacidade, a autonomia de decidir acerca do fim dos seus dias com dignidade e em plena consciência e numa escolha pessoalíssima muito difícil, que nós temos que respeitar de qualquer das formas. Temos que perceber que as pessoas em determinadas situações da vida passam por dilemas destes, que há uma diferença social também entre quem tem capacidade de mudar de jurisdição e num país estrangeiro tomar as suas decisões que outras pessoas não possam em Portugal e, portanto, que também devemos levar a sério estas pessoas e saber que muitas delas, estando em fase terminal, têm precisamente uma urgência numa decisão por parte dos decisores políticos, uma urgência no respeito que lhes é devido, que é importante ter em conta. Portanto, esta vai ser uma das primeiras coisas do novo Parlamento e teremos que integrar aquilo que o Tribunal Constitucional disse, fazer
trabalho que for necessário fazer, ou então do novo governo. Também isto está em jogo nas eleições. As pessoas que querem uma posição equilibrada sobre estes temas, as pessoas que defendem essa dignidade em todos os momentos, mas não significa ser a favor da morte assistida ou da eutanásia de qualquer forma, ou seja, finamente e seriamente e rigorosamente calibrada, e que para isso este diálogo com o Tribunal Constitucional pode contribuir para enriquecer e para ter esse equilíbrio que nós todos queremos ter na lei. Bem, então nesse caso acho que devem optar por reforçar os partidos que prometem esse equilíbrio. Mas é um tema que não consta dos programas eleitorais. Há legitimidade para se voltar ao tema na próxima legislatura, de facto, e é tema que tem de ser discutido em campanha eleitoral. Há legitimidade se for discutido em campanha eleitoral, ou seja, os partidos não o tinham nos programas porque o acreditavam resolvido, porque já tinha havido em programas anteriores, em legislaturas anteriores, essa promessa, e ela, entretanto, em termos parlamentares, estava cumprida. Agora, em campanha eleitoral, a pergunta que a Susana me está a fazer vai ser provavelmente feita aos outros partidos e eles vão se pronunciar para que os eleitores possam decidir a partir daquilo que dizemos, e se esse for um critério decisivo para o seu voto, eu acompanho este partido porque quero aquela seriedade na consideração daquele tema, ou gosto muito daquele partido, mas esta posição vai contra os meus valores, contra a minha consciência, e portanto não poderei votar neles. Isso aí é cada cidadão que vai tomar essa decisão, que vai também calibrar a importância desse tema e dos outros temas que estão em campanha eleitoral. Se nós passarmos por esse tema sem nos pronunciarmos e sem clareza, aí poderia não haver legitimidade, e é por isso que é muito importante que os partidos se pronunciem. Em vencendo a AD, o mais certo é que esta lei, mesmo por regulamentar, seja revogada. Não sei, porque o PSD muitas vezes tem dado liberdade de voto com razões de consciência aos seus deputados sobre esse tema. Agora, para quem considera que é uma lei importante, que ela deva ser equilibrada e que não queira deixá-la mais uma vez na incerteza depois de um debate que temos que também terem atenção. Isto é um debate de décadas no nosso país. E é um debate que tem sido muito profundo. Por um lado, ainda bem, é um debate difícil de se fazer e acho que ninguém o deve menorizar e, portanto, ele tem um grau de profundidade e de prolongamento no tempo que é grande, mas, por outro lado, temos que chegar a um momento em que o país, através dos seus representantes eleitos, consiga tomar decisões que levem em conta todas as instituições, que levem em conta o Tribunal Constitucional, que sejam equilibradas. Não deixar esta situação na incerteza, eu acho que para os eleitores é um valor importante. Portanto, veremos também o que é que a AD tem a dizer acerca deste assunto. Se não, quem procure mais certeza política, mais certeza jurídica, deve votar nos partidos que têm sido sempre claros acerca deste tema. Está terminada esta conversa com Rui Tavares, é o porta-voz do LIVRE, uma entrevista que decorreu no âmbito das eleições legislativas de 18 de maio. Foi uma entrevista que teve gravação áudio de Rui Campos e a gravação vídeo de Fábio Oliveira.